A manifestação é um direito de todos. Isso só acontece porque estamos numa democracia. Na democracia você tem direito de manifestar. Eu acho que a ideia não era ruim da manifestação, desde que todos permanecessem dentro dos seus automóveis. E o que a gente viu no final, não só em Natal, mas em todo o Brasil, e o caso mais grave foi São Paulo, foi uma aglomeração de pessoas. E lamentavelmente a gente vê pessoas que sequer viveram, sequer têm ideia do que seja, pedir a volta de uma ditadura no país. A volta do AI-5. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Temos que acabar urgentemente com essa coisa de extremismo, com essas opiniões aí intransigentes e contra a democracia. Muita gente diz aí, João, Walter e Pedro, você não sabe o que é ter seus direitos proibidos. Você não sabe o que é você nem poder trabalhar se quiser. Então a gente tem que parar com isso. Eu acho que a gente tem que... Eu vou opinar de duas formas nessa polêmica toda. Eu acho que começou muito bem. Acho que foi necessária a manifestação de ontem para mostrar à classe política que a sociedade está acordada. Não dormiu. Não dormiu. Eu acho que foi válido, sim. Diferente das outras, teve importância, mas lamento ter acontecido a aglomeração, terem descido dos automóveis e, principalmente, algumas das pessoas sem noção levantar faixa pedindo arbitrariedade no país. Esse é o ponto negativo. Ponto positivo que eu acho, já falei até aqui, que é a classe política, principalmente o nosso parlamento, ver que a sociedade está vigilante, que ela está acordada. E aí, João, Walter e Pedro, eu vou de contra a correnteza dessa vez. Eu tenho feito muitas críticas ao presidente Jair Bolsonaro aqui. Já disse até que virei, para alguns bolsonaristas, pessoa não grata. Mas ontem, quem está criticando o presidente, João Dória, Rodrigo Maia, Wilson Witson, são hipócritas. São hipócritas. Qualquer manifestação que tivesse parado em frente ao governo de São Paulo, com a quantidade de gente que parou, ao governo do Rio de Janeiro, à casa de Rodrigo Maia, gritando o nome dele, aplaudindo, todos eles teriam saído. Todos. Se fosse aqui no Rio Grande do Norte, se a manifestação parasse em frente à casa da governadora Fátima Bezerra, ela teria saído também. Qualquer um da classe política teria saído. Podia não ter dito o que o presidente disse, que foi muito diferente do que a imprensa está explorando. Muito diferente. O presidente, eu assisti e reassisti, por mais de uma vez, todas as palavras dele. Ele não defendeu a AI-5. Ele não defendeu a ditadura no seu discurso. Pelo contrário, ele falou em democracia e liberdade. Cadê que a imprensa está explorando isso? Quantos veículos falaram isso? Mas falaram que ele disse que tinha que enfrentar o Congresso, que tinha que enfrentar Rodrigo Maia. Bolsonaro escolheu um caminho. Certo ou errado, ele escolheu um caminho. Ele poderá pagar caro ou ele poderá se consagrar. Se der tudo errado para a economia, ele vai dizer que foi o primeiro, desde o início, a defender a volta da economia. E se der tudo certo, ele se consagra. Foi o caminho que ele escolheu sem volta. Mas a gente não pode ser hipócrita. Você pode achar que o caminho está errado ou está certo. Eu acho que está errado. Eu acho que ele avançou o sinal muitas vezes nessa questão da economia. Acho que ele ultrapassou todos os sinais até o momento. Mas ontem está criticando quem é hipócrita e quem tem interesse partidário, político ou financeiro. Chega! Chega do Congresso negociar em cima da gente. Chega de Rodrigo Maia fazer gracinha em cima da gente. Tem 6 medidas provisórias para caducar essa semana. Hoje, uma muito importante. Cadê que esses deputados se reúnem para votar o que é melhor para você ou para mim? Fazem bandeira política. Cadê que esses deputados, cadê que Rodrigo Maia soltou proposta de redução do salário? Cadê que Rodrigo Maia falou no fundo partidário eleitoral? Mas tem a imprensa na mão, principalmente a Rede Globo Televisão, e fica fazendo cara de braço. Rodrigo Maia, você é presidente da Câmara de Deputados. Você não é presidente da República Federativa do Brasil. Ontem a Rede Globo leu em partes 8 respostas aos atos no Brasil
e as palavras de Jair Bolsonaro. Citações, as notas de esclarecimentos. A única que ela leu toda no Fantástico foi a de Rodrigo Maia. A única. Rodrigo Maia fez agora entrevista coletiva todos os dias. Nós não vivemos ainda no parlamentarismo. A gente vive no presidencialismo. E ontem eu vou sim dizer que o presidente fez certo. Qualquer um deles teria feito. É preciso estabelecer duas coisas. Eu vou começar primeiro pelas manifestações, o que eu vi ontem. Houve aglomeração, sim, não só no final como no início. As pessoas estavam fora dos carros ali na Praça de Mirassol. Eu moro ali perto, dei uma volta e depois teve bastante carro, sim. E o que é mais absurdo é que quem pede a volta da ditadura, a volta do AI-5, talvez não saiba que o tipo de manifestação que ele fez ontem para pedir não é permitido no regime autoritário, no regime de exceção, como foi o regime sob a égide do AI-5. A questão eu discordo de você com relação ao presidente, quando ele diz, eu acho que ele é o líder maior e é ele quem está provocando, infelizmente é quem está provocando esse desequilíbrio nas estruturas constitucionais brasileiras a partir do momento dessas ações intempestivas, dessas maluquices dele. Eu acho que ele qualquer um sairia, mas assim, a partir do momento em que ele deve dar o exemplo e ele subir num carro onde, quer queira, quer não, ele foi lá para atacar, não vamos esquecer que ele está atacando o Rodrigo Maia, é um jogo de retórica, que é o que está estabelecido nesse governo. Ele usa isso e começou a atacar exatamente para encobrir um pouco a demissão de Mandetta, que era um cara que estava com popularidade lá em cima, porque todo mundo sabe que daqui a 1 mês, 2 meses, Mandetta não é mais nada, a população esquece mesmo, mas ele faz questão de trazer isso para o colo dele, né? Tem essa questão de estar sempre tratando ele, tem um problema psíquico, que eu não sei, que ele sempre trata a coisa como casamento, como divórcio e tal, e não como uma regra constitucional. O que para mim é grave no caso dele ter subido lá é porque a manifestação tinha explicitamente pedidos contra o fechamento do Congresso, o fechamento do STF e a volta do AI-5. Aí eu acho, ele realmente não fala em nada disso, mas ele esteve presente, gente. João, ele esteve presente. E não esqueça que há umas 6 semanas atrás manifestações aqui, amigo, a favor de Lula livre. De um condenado em todas as instâncias livre. Sim, mas é o que eu estou colocando. Veja bem, eu não estou questionando o direito das manifestações. Eu acho que é legítimo, BG. Eu acho que é legítimo. O que eu acho que não é, o que eu condeno é o presidente da República, que deveria dar o exemplo, ir para uma manifestação que está pedindo. A gente discutiu aqui na última segunda-feira que a política é em cima da simbologia, o que funciona muito mais é o simbologismo. E o que é um presidente da República em cima de um carro numa manifestação pedindo a volta do AI-5? É nesse sentido que eu condeno. Eu acho que é uma grande manipulação, um grande engodo, quando você fecha a grande angular em cima de uma faixa. Certo? Então veja bem, milhares de pessoas, eu vi uma faixa. Pode verificar. Não, mas gritavam. Dá licença, eu vi todos os comentários, né? Senão eu perco o raciocínio. Aí o que acontece? O presidente tem falado sempre em democracia, em respeito aos poderes, até por dizer as coisas, responder coisas. Ninguém tem sido mais atacado pelo Rodrigo Maia do que o Bolsonaro. O Rodrigo Maia tem tentado tolher o Bolsonaro em todos os momentos. Quando chega um ministro do Supremo como Lewandowski, que numa liminar, numa canetada, derruba os efeitos de uma PEC, de uma emenda constitucional, a questão dos sindicatos, aí ninguém fala em respeito à Constituição. Quando o Lewandowski rasgou a Constituição lá quando tirou a questão da cassação dos direitos políticos da Dilma, ninguém falou em respeito à Constituição. Presidente sério, presidente comprometido, agora, bobo na hora de tomar atitudes. Eu vi hoje de manhã, acho que foi o Rodrigo Constantino, ele disse assim, o Bolsonaro é aquele cara que, imbecilmente, ele tem uma casca de banana posta lá do outro lado da rua, aí ele vai pro outro lado para passar na casca de banana. Porque ele não tem a suscetibilidade, ele não tem a sensibilidade dele de um elefante. Não, então eu quero falar dentro daquilo que eu imagino. O nosso presidente é despreparado. Então veja bem, o que acontece? Ele erra na forma. O conteúdo dele está correto. Ele diz assim, nós não queremos diálogo com a velha política, com o tomar lá da cá. Não vai ceder carga ao Congresso. Não vai dar dinheiro. Mas cedeu agora de manhã. Não, espere. É difícil. Cedido. Eu escuto as pessoas falarem para poder eu ter a minha linha de raciocínio, entenda. Então, eu acho que ele tem feito barbaridade nesse sentido da simbologia. Ele é presidente da República, ele tem que ter que as pessoas o seguem.
certo? Agora, no que ele quer combater, ele está correto. Agora, faixas no meio de multidão, pelo amor de Deus, quem é que pode empatar? Quem empatar poderia? Onde é que está o direito da livre expressão? Certo? O grande problema do Bolsonaro é que ele deveria ter um pouco mais de respeito à liturgia do cargo. Esse, para mim, é a grande crítica. Agora, que ele está certo, ele está. Estão querendo emparedá-lo, estão querendo tirar dele poderes de todas as maneiras, certo? Tá aí, o Congresso tem oito medidas provisórias importantíssimas que estão caducando. Já caducou a da carteira do estudante digital. O verde amarelo já caduca caducou hoje, né? O verde amarelo caduca hoje, se não for votado, e não será, com certeza. O DPVAT caducou, vai caducar também. Quer dizer, todas as medidas importantes para a população. Mas é porque querem ver se cortam essa relação do presidente com a população. O presidente hoje está acossado por outras instituições, por outros poderes. Então ele está no poder do povo. Eu só queria colocar uma coisa, o que o Walter posiciona, e lembrando aqui que o BG falou assim, o Rodrigo Maia, o Congresso quer... Não vamos esquecer que, infelizmente, essa é a prática da política brasileira, e não é agora que é com Bolsonaro, não. O impeachment da Dilma, não vamos esquecer... não cedeu as malas não do vamos mensalão. esquecer que o impeachment da Dilma aconteceu por uma pressão. O Congresso partiu, aí fraquejamento dela. Pedalada. Houve sim, pedalada que pedalada, Walter. Esse é discurso. A retórica é muito simples. O que acontece, o que eu estou dizendo, é que infelizmente nesse Brasil, e aqui quantas vezes se reclamou, que o Congresso, por não legislar, permitia que o STF legislasse. Então, assim, existe uma inversão de valores. Agora, o que está acontecendo e o que é eficaz é que existe uma retórica muito bem construída em cima exatamente da banalização das coisas. É perigoso quando a gente fica, sabe, defendendo assim, Rodrigo Maia. O Congresso vai primeiro porque o presidente estabeleceu um caminho de não conversar. E política é arte de conversa. Não é tomar lá da cá, não é se coloca essa questão como uma cultura. E outro ponto, sabe, Bolsonaro precisa definitivamente entender que ele foi eleito presidente da República democraticamente. Ele não é ditador.